Boa tarde a todas e todos. Esse é o Brasil e o Mundo em 30 minutos. Hoje nós vamos retomar a nossa discussão sobre inflação. No programa passado, com a Bia e com a Cláudia, nós falamos um pouco da dinâmica da inflação, e deixamos aberto para discutir um pouco mais hoje sobre as políticas econômicas que o governo toma para combater a inflação. Aqui, na verdade, a gente está vendo que elas estão surtindo muito pouco efeito. Então, vamos retomar um pouco essa discussão hoje sobre a política econômica do governo. Bia, Cláudia, bom dia, obrigado pela presença. Quer começar, Bia? Bom dia. Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia, Cláudia, bom dia, Daniel. Bom, vou retomar um pouquinho, né, o que a gente comentou, né, nosso último encontro. A gente falou um pouco da origem dessa inflação, né. A inflação não subiu só no Brasil, a gente tem um problema no mundo todo, né. E embora a gente esteja, né, com um momento muito particular, a conjuntura é muito ruim, a gente teve o Covid, né, que desorganizou a distribuição de mercadoria, produção e distribuição de mercadoria pelo mundo. A gente está agora com essa guerra, né, muito mais longa do que se supôs inicialmente, e com impactos importantes no setor de alimento, no setor de energia, né? Então, são eventos que realmente estão gerando aí um descompasso de preços, e a inflação de energia e a inflação de alimentos está preocupando todos os países, né? Só que, junto a isso, tem mudanças que estão ocorrendo estruturais no mundo, né? Não é só no Brasil, né? Então, a gente tem, né, uma mudança tecnológica importante, a gente está, né, se abrindo aí para a economia digital e todos os desdobramentos que vêm a partir dessas novas tecnologias, a forma como isso está se desdobrando politicamente, né, a gente vê um acirramento aí das disputas entre as grandes economias, um certo retrocesso nas transações internacionais por conta de conflitos geopolíticos, que tem a ver também com essa mudança de trajetória tecnológica, né, de disputa de poder entre os países, né, que já vinham, né, sinalizando aí para uma possível elevação de preços, né, uma mudança do regime de formação de preços naquilo que a gente chama de cadeias globais de valor, né? Os países querendo se proteger um pouco mais, né, para conseguir sair na frente nessa corrida pela economia digital, né, poderia afetar os preços. E a gente também tem os problemas climáticos, né, que vão impactar com certeza, né, no preço da energia, no preço dos alimentos, porque a oferta, né, desses itens vai mudar, né? Então, a gente está acertadamente mudando de padrão de geração de energia no mundo, né? O que é complicado, né? Porque a gente deixa de investir nas energias antigas, né? Nas energias fósseis, que são caras, poluidoras, e começando a migrar para um outro padrão, isso vai gerar um rearranjo de preços temporários, mas que a gente tem que incorporar que é isso mesmo, né? Então, acabando, né, a guerra da Ucrânia, a pandemia acabando também, né, a gente convivendo aí com o Covid de uma forma mais amena, vai solucionar o problema da inflação, né? A discussão internacional é que provavelmente não, né? Que a gente vai ter aí um período mais longo um pouco, com pressão de preço, porque a gente está, né, reindustrializando alguns países que, quando se abriram, perderam um pouco da produção industrial, por segurança tecnológica, por segurança sanitária, né? O Covid ajudou nesse momento, por segurança alimentar, né? Os países querem ficar menos dependentes da importação de alimento,
a gente distribuiu mal essa produção de alimentos no mundo. Alguns poucos países são produtores, assim, de uma quantidade muito grande de alimentos, e aí a gente está vendo o que aconteceu quando a Rússia e a Ucrânia pararam, né, de exportar ou limitaram suas exportações. Então, vai ter, né, ainda um tempo, né, de elevação de preços, e os bancos centrais estão tentando medir isso e pensar em como reagir a isso, né? Em paralelo, né, a gente tinha meio que um consenso de como se debelar a inflação, né? A gente tinha inflação estável no mundo desde os anos 90, né? Baixos índices inflacionários, e aí a gente foi criando uma regrinha de ouro, que é o tal da metas inflacionárias, né, principalmente a partir dos anos 2000, vários países foram aderindo a isso, né, e aí a gente se acostumou, sobe um pouquinho a inflação, sobe os juros, controla a inflação e boa, né, só que essa regrinha de ouro não está funcionando, né, e está preocupando muito os países, porque essa regrinha de ouro tem uma contraparte, né? Toda vez que a gente eleva os juros, a gente prejudica, né, a atividade econômica, a gente gera desemprego e a gente inibe investimento, né? Então, é uma conjuntura desfavorável, né, para o crescimento econômico e com pouco impacto sobre a inflação. Então, mudar esse padrão de atuação contra a inflação é algo que está sendo discutido, né? É difícil porque se tornou um consenso, né? É limitado, né? Esse consenso valeu para um período de estabilidade, não vale mais, mas é difícil romper com isso, né? Vocês devem ver o tempo todo nos jornais a palavra confiança, né? Os agentes se confiam nessas regrinhas de ouro, né? Mas ela é insuficiente. E aí a gente está nessa armadilha, né? O que se discute no resto do mundo, né? E aí, a gente muda o regime de metas inflacionárias por dentro, a gente coloca novas metas dentro do regime de metas inflacionárias, né? Não vai só ficar vendo inflação e juros, né? A gente põe emprego, a gente põe cláusulas climáticas no regime de metas inflacionárias, é isso que a gente vê o Banco Central Europeu, o Banco Central Americano falando que são os mais importantes, ou a gente cria coragem e parte para um outro regime, né, de pensar em como, né, passar essa transição de formação de preços que a gente está passando. Né? A gente satanizou a política nos últimos anos, né? E é com política que a gente tem que debelar a inflação. Se a gente está tendo uma nova formação, padrão de formação de preços, com os atores, né, agindo de forma diferente, isso demanda de política, né? E a gente fala muito mal da política, né? Porque negociar se associa a ter negociata, né? Então, a gente está nesse impasse aí, né, de como fazer o controle da inflação nesse período que a gente vai ter aí de instabilidade de preços no futuro próximo. No Brasil, isso se agrava, no Brasil, nas economias em desenvolvimento, né? Isso se agrava porque a gente reage ao que os países, né, as grandes economias fazem, né? A gente não tem liberdade de escolha como eles têm, né? E os problemas aqui todos são mais agudos, né? A gente é mais dependente do que eles produzem, da tecnologia deles, né? A gente tem a taxa de juros deles como referência para nós, a moeda deles como referência para nós. Então, a nossa situação é mais vulnerável, o que em parte, justifica esse amedrontamento, essa falta de debate dentro do país, especialmente no ano eleitoral, né? Os agentes falam assim, nossa, não vou tocar
nessa casa de marimbondo, porque aí a coisa fica complicada. Então, o Banco Central foi lá, mesmo sendo independente, né? Foi lá e não, vamos manter a meta inflacionária para 2025. A gente está programando ter uma inflação de 3% em 2025. Assumimos esse compromisso, né? Sem partir para um debate importante, né? Dos desdobramentos de manter essa meta, né? É uma economia que não cresce, né? É uma economia com muitos desempregados, e não é só do desempregado, a pessoa desempregada que a gente está falando, é de capital desempregado, é de empresas saindo do país, porque não está valendo a pena produzir aqui, né? É do profissional, né, que tinha uma boa carreira, que perdeu o emprego, que montou a pequena empresa dele e que não vai conseguir sobreviver, né? São várias pequenas empresas fechando as portas, né? Então, é um debate que tem que ser feito, né, com as nossas condições, né, de forma emergencial, né? Bom, a inflação em si, né? A gente aparentemente chegou num patamar aí elevado, mas talvez a gente consiga domar a inflação nesse patamar elevado, separando aí grupos de produtos, né? Quem está conseguindo domar a inflação nesse momento, a partir do final do ano passado, está tentando puxar para baixo, né, o movimento de elevação de preços, são os preços administrados. O que quer dizer isso? Preços que o governo tem como atuar sobre eles, né? Então, a gente está adiando aí a elevação de preços de petróleo, né? O governo tomou medidas diferente, inclusive, de outras partes do mundo, né? Ele foi baixando o imposto de importação de alguns produtos para tentar fazer esses produtos importados ficarem mais baratos. O que a gente mais viu em outros países foi o contrário, né? Limitar a exportação de produtos, né? Nós, como grandes produtores de alimentos, a gente poderia pensar, né, em negociar com o setor da agropecuária uma contribuição, já que eles estão ganhando tanto, com margens, né, tão elevadas, né, negociar de ter um abastecimento maior interno para conter o preço, né, do que optar por limitar a importação, tornar a importação mais barata. Enfim, né, a gente está tomando medidas, né, para conter esses preços administrados, né? É o reajuste do seguro de saúde, são preços que o governo tem como limitar, mas a gente vê, né, os preços dos industrializados típicos de oligopólios internacionais, como remédios, eletrônicos, esses preços subindo, né? E preços de serviços tentando, né, recompor um pouco, porque eles ficaram muito prejudicados, né? É engraçado, por uma pesquisa particular que eu estou fazendo, eu fui ver lá, né, o reajuste do seguro-saúde é muito maior do que o reajuste do que os médicos e os dentistas estão cobrando, né? É poder de mercado, né? Então, o setor de serviços vai tentando fazer o preço dos alimentos que a gente compra no supermercado cresceu muito mais do que o preço do que você paga no seu restaurante, porque o restaurante é um pequeno comércio, né? Que tem que sobreviver, ele faz o que pode, ele diminui a margem para conseguir sobreviver, né? Então, a gente tem aí, né, uma composição de preços de perdedores e ganhadores da inflação, né? A gente está aparentemente num platô, não deve continuar subindo, a não ser que o mercado internacional reajuste mais esses preços ou que a taxa de câmbio suba mais no Brasil. A taxa de câmbio é importante, né, para definir o preço das mercadorias importadas ou exportáveis, né?
Mas a gente pode, né, estar no platô aí da inflação, mas à custa de mais um ano de baixo crescimento, né, de desemprego do trabalhador, de sofrimento do pequeno proprietário de negócio, do prestador de serviço, né, não dá para avaliar se o custo vale, né, o que a gente está fazendo para tentar controlar a inflação. Aí eu não sei se a Cláudia gostaria de falar um pouquinho aí sobre as políticas. Colocar uma coisinha só, Bia, que você contextualizou bem a questão externa, né, e depois agora entrou na interna. Do ponto de vista da inflação, vamos pegar duas coisas que você destacou importante, a questão dos alimentos e depois dos produtos industrializados. Do ponto de vista dos alimentos, né, o governo tenta baixar as alíquotas de importação, quando, na verdade, poderia fazer o contrário, como você colocou, que os outros países fazem, né, que é o quê? É limitar a exportação e forçar os produtores, né, a venderem aqui dentro. Que não é uma coisa que não tem nada de socialista, comunista, é simplesmente forçar o cara a vender aqui dentro, vai aumentar a oferta do produto aqui e o preço cai. Isso é uma coisa que podia ser feita e que o governo não faz. E ele incentivar o pequeno produtor de alimentos. Incentivar o pequeno produtor, né? Inclusive a gente viu ontem ali uma nova lei que estão propondo aqui em São Paulo, né, para as terras devolutas do Estado passarem para grandes proprietários e não pequenos, né, que é um absurdo, enfim. E a questão dos estoques reguladores também, que o governo acabou, né? Então, antigamente, antes desse governo, né, o governo tinha estoques estoques de alimentos que podiam ser inseridos no mercado se tivesse uma elevação muito grande, né? E do ponto de vista dos produtos industrializados, você colocou bem, alguns estão subindo, e uma das maneiras da gente combater essa subida seria retomar os investimentos na indústria, produzir aqui dentro, né, e vender a um preço mais acessível. Então, essas três coisas que você citou, né, nós estamos fazendo o contrário disso, né? Então, a política... Porque, além dos problemas estruturais internacionais, que sim, existem, nós temos nossos problemas nacionais que já viraram estruturais também, e que o governo está, em vez de tentar revertê-los, está aprofundando. Eu queria que a Claudinha falasse um pouco dessas questões mais nacionais e da política, né? Como você vê isso daí, Claudinha? Tá. Bom dia, Bia, bom dia, Daniel. Então, em cima do que a Bia está colocando, tem uma série de instrumentos de política econômica que a gente vem considerando equivocados, né? Então, o problema da aceleração inflacionária, que não é um problema genuinamente ou tipicamente da economia brasileira nesse momento, então sofre toda essa contaminação, né, do que a gente tem de ambiente internacional, tem sido combatida pela tal da política monetária de elevação na taxa de juros, né? Qual que é a ideia? É aquela ideia que a gente já trouxe no debate anterior, né? Aumenta a taxa de juros, já que eles consideram que o problema da aceleração de preços é um problema de crescimento da demanda frente ao que a gente tem de produção e oferta de produtos no mercado brasileiro, né? A ideia é aumentar a taxa de juros, você encarece a tomada de crédito, as pessoas consumiriam menos, demandariam menos, isso serviria para trazer os preços para um patamar mais baixo. Por que é equivocado, né? Porque isso não está fazendo cócegas na inflação. Embora a inflação não continue se acelerando, ela também não recuou, né? Então, a gente tem os últimos dados de inflação, mostram para a gente que nos últimos 12 meses a inflação já está ali acumulada em 10%, 2 dígitos, né? E essa elevação da taxa de juros, na verdade, reduz ainda mais o nível de atividade econômica, né? Porque também encarece o custo do investimento produtivo, né? Quando o empresário vai lá pegar dinheiro no banco para poder financiar a sua atividade econômica, está mais caro. E como você e a Bia acabaram de colocar, existe uma série de outros fatores importantes, né, que são fatores que influenciam a tomada de decisão dos empresários, das pessoas que são responsáveis em investir em atividades econômicas que possam gerar emprego, né, que é a incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer,
né? A gente tem uma série de eventos internacionais, a Bia colocou uma série de questões para as quais a gente não tem resposta. Tem gente que acha que economista tem resposta para tudo, como se a gente tivesse uma bola de cristal, né, para enxergar o futuro. Não tem, né? Tem uma incerteza internamente por conta das eleições agora em 2022, né? A gente não sabe direito qual vai ser o cenário que se constrói, e é claro que a elevação da taxa de juros, junto com o aumento do risco de investimento, faz com que esses investidores, os produtores, os empresários, recuem também na sua tomada de decisão para a produção, né? Vou pegar dinheiro no banco, está caro, e eu não sei o que vai acontecer, então eles acabam recuando e buscam uma outra forma, né, de sustentar seus ganhos, que acaba sendo no tal do mercado financeiro, né? Então, é aquela tentativa de analisar onde é que eu coloco o meu dinheiro com menor risco e maior remuneração. E, nesse momento, a gente vê um movimento de migração, né, dos recursos financeiros que deveriam ir para a atividade econômica, que é o que gera emprego, é o que gera renda, é o que gera efeitos multiplicadores de consumo, de demanda, para fazer a produção crescer, para então você reduzir essa pressão sobre preços, que é uma pressão de custos, né? Mas ao invés de fazer isso, vamos para o investimento, que muitas vezes o setor financeiro rende mais, está pagando uns juros de 13,25%, né? A economia não cresce, então entre colocar o dinheiro numa atividade econômica que gera emprego e produção, que é arriscado porque a gente não sabe se de fato vai vender, vai recuperar esse investimento, ou colocar o dinheiro no mercado financeiro, que rende juros de 13,25%, e o mercado financeiro como um todo acompanha essa elevação de juros, né, acaba colocando nesse setor financeiro. E olha que nem nas atividades financeiras, né, a gente tem uma estabilidade, porque as incertezas que vêm de fora influenciam também essas aplicações no mercado financeiro. E como tentativa de reduzir a pressão inflacionária no ano eleitoral, e aí a gente está falando especificamente da economia brasileira, quais são os instrumentos que o atual governo tem usado como instrumento de política econômica para tentar reduzir o impacto, né, dessa redução da taxa de crescimento, da aceleração inflacionária, elevação de preços, que é a aceleração inflacionária, para tentar amenizar, né, os problemas na economia brasileira. Tem sido elevação na taxa de juros, que é aquilo que é decidido pelo Conselho de Política Monetária, o famoso Copom, que a gente escuta nos jornais, né, falados de televisão, redução de tributação. Então, a gente teve redução do imposto que recai sobre a produção industrial, redução de imposto sobre a importação, na tentativa de você baratear os preços dos produtos que saem da indústria e chegam no mercado, né? A tentativa também de transferir renda num momento de eleição, isso é extremamente populista e popular, né? Então, as pessoas que não têm renda, não têm emprego, acabam tendo direito ao tal do Auxílio Brasil, né? Mas isso é um instrumento de política que ameniza temporariamente, né, até quando o governo tem condições de fazer essa transferência. Se não é isso, é a tentativa de mexer com os tais dos preços controlados, como a Bia já colocou, ou seja, essa discussão, essa disputa de poder sobre a própria Petrobras, né, a tentativa de mexer ali com preço também fundamentais de energia como um todo, seja combustível, seja energia hidrelétrica, mas nada disso é capaz de fazer os preços recuarem, porque a gente tem um problema que não é só conjuntural, a gente tem um problema estrutural, né? E esse problema estrutural se torna ainda mais grave quando, na ausência de retomada do crescimento econômico, a gente vê um número maior de pobres na economia brasileira, nós estamos atingindo taxas de pobreza que são absolutamente preocupantes, nós temos mais de 30 milhões de brasileiros que não têm uma renda familiar, né, acima de R$500, na verdade, você tem uma pobreza que tinha sido, de alguma maneira, né, reduzida, a gente tinha saído do mapa da fome e do mapa da pobreza ali em 2015, 2016, só que de lá para cá, um retrocesso, né? Então, várias famílias, milhões de famílias brasileiras não têm uma renda acima de R$300 para passar o mês, né? Então, você imagina, o que são R$300
com os preços dos produtos essenciais aumentando. A Bia montou uma tabela que a gente estava analisando, o preço dos alimentos aumentaram dramaticamente. Então, quando você vai na feira, né, você olha lá os preços dos tubérculos, e que são itens importantes do consumo diário das populações mais pobres. Tubérculos são o quê? Né? Batata, cenoura, né, coisa que é muito comum na alimentação do brasileiro, cereais, com preços aumentando acima de 30%, 40%. Então, você imagina, as pessoas estão com uma renda cada vez menor, e tendo que gastar essa renda cada vez menor com produtos cujos preços vão aumentando cada vez mais. Então, a quantidade de bens que essas pessoas podem adquirir é uma quantidade cada vez menor e uma qualidade cada vez pior de alimentação. Né? E como é que se reverte o problema da pobreza? Né? É com geração de emprego, retomada das atividades econômicas e, a partir daí, né, retomada do consumo, de atividades, você dá um gás, né, de ânimo na economia, só que nada disso está acontecendo na economia brasileira e a gente está num momento de muita incerteza. Né? Houve uma série de dados, agora recentemente, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o nosso instituto oficial de levantamento de informações sobre emprego, desemprego, né? Então, o governo está aí feliz, dizendo, nós tivemos uma redução importante do desemprego. Não, a gente teve uma redução da desocupação. Eu estava outro dia conversando com um ex-aluno nosso, falando, tem uma diferença muito grande de categoria, emprego e trabalho, né? A gente teve ocupação. A gente teve uma redução da desocupação. As pessoas usam desocupação e desemprego como sinônimos, tá? Mas, na verdade, a gente sempre considerou emprego aquele que é o trabalho remunerado com carteira assinada, né? E, de fato, a gente teve uma redução da desocupação. A gente tinha lá cerca de 11 milhões de brasileiros ainda desempregados e desocupados, a gente recuou para um pouco mais de 9 milhões, né? Mas teve um recuo ali de quase 2 milhões de pessoas que encontraram ocupação, mas dessas pessoas que voltaram para o mercado de trabalho, você teve cerca de 10 milhões que conseguiram trabalho com carteira assinada, mais 10 milhões, 10% que conseguiu com carteira assinada, mais 20% estão ali trabalhando sem carteira assinada, na informalidade, em situação de precarização, porque a renda média, o quanto que um brasileiro, em média, ganha, caiu, né? Então, parece que as coisas estão se resolvendo, mas não estão. Então, aqui, nessa oportunidade que a gente tem de falar com as pessoas, a gente precisa colocar os pontos nos is, né? Continuamos numa situação bastante grave, a ausência de políticas econômicas importantes, e há uma confusão entre a responsabilidade que os governantes, né, que os ministros, os agentes de governo têm com relação à adoção de medidas que sejam eficazes, eficientes e que busquem enfrentar esse problema que virou uma bola de neve, e o que é política, né, enquanto tomada de decisão, né, seja no Congresso, seja no Executivo, né. A política econômica é a adoção de instrumentos que possam reverter essa situação. Só que a gente também está num momento que, além do antipolítica, enquanto política, né, fazer política, a gente está diante de gestores que acham que o papel do Estado não é tomar essas decisões, né? Então, você tem uma ausência de decisões importantes que seriam, né, como a gente já comentou no finalzinho do nosso encontro passado, de políticas de controle de preços, mas que não é a política de controle de preços da década de 80, né? É a adoção de medidas que sejam de garantir a oferta doméstica, né, que sejam, portanto, de garantir que a gente reduza um volume grande de exportação para garantir a oferta, a disponibilidade de bens de consumo dentro da economia brasileira, né, de isso mexer emergencialmente, né? Emergencial, exatamente. Mas não tem é que uma... ter
tem que ter atuação emergencial, Exatamente. e tem que ter Exatamente. discussão e preparo para essas mudanças estruturais. Exatamente. Exatamente. E que são estruturais e conjunturais, né? A gente não tem nem medidas estruturais, que seria a retomada do investimento público em setor de infraestrutura, para você reduzir grau de risco de investimento do setor privado, né? A gente precisava de medidas que são emergenciais, que é essa de voltar a garantir a oferta doméstica de itens que compõem a cesta básica de consumo do trabalhador e da família brasileira. Só que nada disso a gente tem, né, adotado na economia brasileira. Então, essas ideias automáticas, esse trade-off, né, desemprego e inflação, fica muito simples. Fala assim, tudo bem, tem desemprego, mas cai a inflação, a gente retoma. Não necessariamente. Não retoma. Porque sai caro produzir pouco. Isso, né? exatamente. Não necessariamente o desemprego vai fazer a gente reduzir a inflação. Exatamente. Né? Se eu tenho lá meu restaurante e eu tenho, né, salão cheio, né, eu estou usando todos os meus recursos, o meu capital ali empregado da melhor forma. Eu estou gerando cadeias de consumo. Razoável. Agora, se eu tenho 3 mesas sendo usadas, eu tenho a mesma energia sendo usada, eu tenho o mesmo cozinheiro, equipe de cozinha sendo usada. Então, sai caro produzir pouco. Produzir pouco. Né? Então, a gente tem que debater mais esses encadeamentos todos e ajustar a nossa política, para fazer, sim, política emergencial, quando necessário, e também admitir, né, participar do debate internacional, que existe aí um potencial estendimento desse prazo de preços mais altos e pensar como a gente vai receber isso, tratar isso. Não é com meta de 3% de inflação lá na frente. E a gente vem vivendo essa mudança estrutural de composição da geração de riqueza no Brasil, né? Essas novas ocupações geradas são essencialmente no setor de serviços, que são vínculos muito precários de trabalho, é uma renda média menor que se paga no setor de serviços. A gente vem ainda sustentando a retração do setor industrial. Por quê? Produção e investimento no setor industrial depende de garantia de condições de investimento e produção, e que depende, portanto, de políticas econômicas estruturalizantes, né, que garantam, portanto, a retomada da atividade econômica, a possibilidade de produção em escala, como a Bia está colocando. Então, a nossa discussão aqui, Daniel, ela vai passar simplesmente do que é a inflação e do que está gerando a inflação, né, de vários ciclos de discussão do que fazer, então, daqui para frente, do que pensar daqui para frente, porque a gente daqui um pouco está no final de 2002, entrando em 2003, né, em termos de política econômica, de instrumentos, portanto, para reverter a situação. Cláudia e Bia, infelizmente o tempo passou muito rápido, a gente já vai ter que acabar, mas eu quero deixar esse gancho que vocês duas falaram aí, e a sugestão da Cláudia para o próximo programa, para ver o que fazer, né, para debelar essa inflação. Porque o senso comum, infelizmente, né, como vocês bem colocaram, correlaciona queda da inflação, né, com queda da atividade econômica. Então, por trás, na verdade, está o seguinte: vamos baixar o nível de atividade econômica que a inflação cai. Inclusive, teve uma declaração que vocês devem ter visto aí de um gestor de um fundo de investimento, que ele explicitou, né, quanto mais crise econômica, quanto mais cair o nível de atividade econômica, melhor é para a política econômica. Quer dizer, é um absurdo, as pessoas estão morrendo de fome. Espero que ele tenha vivido nos anos 80 para ver essa verdade. Infelizmente, ele é uma pessoa de uns 27 anos que virou celebridade aí. Né? Então, a década de 80 mostra explicitamente que baixa atividade econômica pode combinar com inflação alta. Porque o recado aqui para a gente encerrar, então, e deixar aberto para o próximo é o seguinte: para a inflação cair, a economia precisa crescer. Essa ideia da recessão econômica como queda da inflação é uma falácia. E a gente já viu isso em outros períodos da história. Tá? Então, vamos deixar essa ponte aberta aí para o próximo. Eu quero agradecer a presença de vocês duas, de todas e todos que estão nos assistindo, e a gente volta na próxima semana. Obrigado. Até mais, gente. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau.